Bom, pessoal, gravando aqui mais um vídeo para entrega do desafio, né? Dessa vez um desafio um pouco mais robusto. A gente teve que entregar o diagnóstico de 18 EJs, num período de tempo bem curto, até por sinal. Esse diagnóstico a gente tinha liberdade para decidir que método a gente ia utilizar. Eu acabei optando pelos recursos mesmo, por ter apenas eu para realizar toda a pesquisa, todo o diagnóstico, toda a análise. E pelo tempo de escasso ainda estou em EJ, tem coisa para fazer, tem que entregar resultado. Portanto, por conta disso eu acabei decidindo por utilizar um método mais prático e rápido para poder realizar o diagnóstico. Não quis utilizar apenas entrevista normal, porque eu acredito que não dá para descobrir a dor de um EJ só fazendo uma pergunta para ela, ou então perguntando coisas assim de maneira intuitiva. Então, acabei me embasando na teoria dos clusters para poder criar um formulário que me desse as respostas que o fundamento do cluster utilizou para diagnosticar as EJs em 2016 e 2017. No caso, ano passado, né? E aí, dentro dessa estrutura, dividi o questionário utilizando as três principais pilares do fundamento dos clusters, que é mercado, execução e pessoas, certo? Então, são as três variáveis que o movimento acredita que influenciam no resultado das EJs. Então, o mercado na lógica da venda, na lógica do produto que é oferecido, na lógica do modelo de negócio. Execução em relação ao gerenciamento, à gestão da EJ, principalmente na parte de execução de projeto e dos planos de ação. E na parte de pessoas, que envolve mais engajamento, envolve capacidade produtiva, rotatividade, tudo isso aí é analisado na parte de pessoas, tá? E aí, utilizando as principais dores divididas por cluster, então cada pilar tem 5 dores principais para cada cluster. E aí, analisando essas dores, foi que eu desenvolvi um formulário que ia não só me mostrar os efeitos, normalmente é o que a gente colhe quando a gente faz diagnóstico, mas também as causas desses efeitos, para poder propor uma solução que não seja paliativa, né? Uma solução um pouco mais qualificada. E aí a execução de todo o trabalho foi feito via WhatsApp mesmo, pela distância, tem EJ do interior, então para não diferenciar a abordagem de uma EJ para outra, foram todas feitas da mesma forma, certo? Então o critério de aplicação foi primeiro utilizar para os próprios conselheiros, a princípio. Então, caso um conselheiro não respondesse a tempo ou não pudesse responder, aí havia troca, a gente fazia a aplicação com algum diretor da EJ, então algumas EJs foram feitas com diretores, como por exemplo a CIE, como por exemplo a Status, e apenas uma EJ não conseguiu me responder a tempo. Então eu falei no caso foi a EJ da Decom, conversei algumas vezes com ela, tipo, desde sábado, e não consegui, na verdade desde sexta-feira passada, e até então não consegui resposta deles, tá? Então a Decom acabou ficando sem o resultado. Mas dá pra, inclusive, provar que tipo, o contato houve, não houve a resposta, tá? Uma outra questão desse formulário, esse formulário ele continha os 3 pilares, né? E aí ele foi conduzido de maneira mais intuitiva, com espaços para comentários de todas as questões. Dá para ter acesso a isso aí também, eu vou colocar dentro do formulário o acesso às respostas do formulário. E ok. Em relação aos diagnósticos, deu para perceber, acho que não dá para falar que de todos os diagnósticos é muita coisa, o documento deve ter ficado com umas 25, 26 páginas, mas deu para ter uma noção assim geral, né? Então, do que a gente encontrou mais de gap no movimento paraibano. Acho que a principal coisa está no pilar mercado, né? Tem muita dificuldade no pilar mercado, principalmente na parte de vendas. Então tem EJs aí que não tem nem estrutura, EJ que não tem funil de vendas, EJ que ainda não trabalha a gestão de vendas a nível processual. Tem empresa júnior que tem problema com prospecção, com autoconfiança. Então tem muita coisa dentro da parte de vendas que precisa ser melhorada. Fora isso, também tem muito problema com a parte de pessoas. Então o médio paraibano ainda trata a EJ não como uma prioridade. Tem muita gente que tá em EJ, tipo, é uma atividade secundária. E aí dentro do pilar pessoas a gente precisa melhorar bastante também. Em relação ao perfil das EJs, eu fazer 3 grandes perfis. Um perfil ali voltado para as EJs que estão migrando para a rede, estão entrando de não federada para federada, parece que não tem um acompanhamento muito próximo delas, e elas até a estrutura básica não conseguem desempenhar bem, né? E aí é bom que seja feito um trabalho mais personalizado com formação empreendedora para poder resolver isso daí. Depois você tem ali as EJs que estão em transição, como EJs como Project, EJs como Elabora, que estão
chegando ao patamar de uma EJ de altíssimo desempenho. Essas EJs elas precisam de um acompanhamento mais próximo. E tem EJs como a EJ Consultoria e a Planege, que são EJs já de um patamar muito alto para o nosso padrão aqui na Paraíba. Tem muito que crescer ainda fora do estado, mas o conhecimento que a gente tem aqui na Paraíba não é suficiente para fazer essas EJs crescerem. Então, o próximo passo para essas EJs é servir como um ponto de apoio para as EJs para que elas consigam extrair conhecimento de EJs de altíssimo nível de fora do estado. Tá? Então, basicamente, essa foi a minha experiência fazendo esse desafio. Foi muito bacana, porque deu para ter um conhecimento mais aprofundado da rede. Eu já tinha esse conhecimento na parte de vendas, mas nas outras áreas eu não tinha experimentado ainda esse tipo de diagnóstico. Então, basicamente é isso e vamos mudar essa rede aí. Vamos fazer o Médio Paraibano crescer o que ele merece crescer.